Gêmeos, como você está? Eu espero que bem. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Leandro de Oxóssi e essa é mais uma previsão para o seu mês. É uma leitura geral, ela não vai ressoar com todo mundo, então pega aquilo que fizer sentido para você, o que não fizer você solta para o universo porque fará sentido para outra pessoa. Ela é atemporal, ela vai fazer sentido para você no momento em que você assistir esse vídeo, tá? Pelos próximos aí 3, 4 meses. E ela é intuitiva e é canalizada, nós não estamos vendo, mas há aqui uma egrégora espiritual maravilhosa, pronta para guiar o meu trabalho e trazer para vocês a clareza, o discernimento, aquele sinal, aquela resposta que, no fundo, todos nós precisamos. Não é mesmo? Eu trabalho na força do Cigano Igor e ele já está aqui ancorado para trabalhar ao meu lado. Sem mais delongas, vamos saber agora como será o seu mês, tá certo? Então, vai soltando aí para o universo tudo o que você quer saber, chama aquela espiritualidade ao qual você acredita, aquela energia pela qual você cultua, você exerce a sua fé, que eu tenho absoluta certeza que junto com o Cigano Igor, eles vão dar para você a clareza que você precisa aí para enfrentar os seus desafios, tá bom? Então vamos lá, espiritualidade, tarô, universo, ancestralidade. Qual será a energia que estará regendo essa pessoa do signo de Gêmeos, pela qual eu estou me conectando agora? Gêmeos. Gêmeos, espiritualidade, Gêmeos. Para quem está chegando agora, eu gosto de perguntar primeiro a energia a partir dos arcanos maiores e depois eu complemento a leitura, desenvolvo a leitura, aprofundo a leitura com o deck completo de tarô de Marcella, que é um tarô muito clássico e eu gosto muito de me conectar com essa energia, tá bom? Vamos lá, qual que é a energia de Gêmeos? A papisa... O mundo, o sol, a roda da fortuna e o eremita. No fundo do deck, nós temos o julgamento. Gêmeos, eu vejo aqui você passando por um processo na sua vida pelo qual algumas coisas estão acontecendo, algumas coisas não tão boas, certas dificuldades, certos desafios, certas dúvidas, e eu vejo você muito ansiosa, muito ansioso, no sentido de realinhar os seus caminhos, de resolver as coisas da melhor maneira possível e de uma forma muito mais rápida, né? Porém, o que eu vejo aqui é que você está num período de provação. Você está no caminho de fé, tá? Toda essa demora não é bem uma demora, é uma preparação da sua espiritualidade para algo que está por vir. Então, o seu desafio agora, nesses próximos dias, nos próximos meses, é justamente controlar a sua ansiedade. É você aprender a compreender e a aceitar o processo natural de todas as coisas, tá? Há caminhos pelos quais você precisa caminhar, há coisas que você ainda precisa vivenciar, entendimentos, sabe? Acolhimento de emoções, dúvidas que precisam ser eliminadas da sua cabeça e do seu coração. Eu vejo aqui você muito indecisa, muito indeciso, não sabendo exatamente se vai ou se fica, se muda ou se continua no lugar que você está, com a pessoa que você está, mas eu vejo que não é o momento para tomar nenhuma decisão. A espiritualidade está falando para você, calma, espera, porque nós estamos organizando, estamos colocando as coisas em seus devidos lugares, estamos eliminando algumas coisas, principalmente da sua cabeça, das suas emoções, limpando o terreno. Porque se for para chegar para você aquilo que você está pedindo há tempos, neste atual momento, você não vai ter a sabedoria de saber manter, de saber conduzir. Então, tenha calma, tenha paciência, falta muito pouco para esse processo acabar. Aos poucos, já nos próximos dias, você vai sentir as coisas começando a fluir, sabe? Sabe
Quando você não tem nenhum cliente, de repente aparece um, aparece outro. A sua meta é 10 clientes, mas aparece 2, 3, 4 e você já começa a respirar mais aliviado, você começa já a organizar a casa, a ajustar as coisas para o lado de fora. Porque eu vejo que a sua ansiedade, ela ocorre justamente porque você sabe exatamente o que fazer. Você sabe exatamente qual caminho seguir, mas você precisa de ferramentas, você precisa de uma ajuda, você precisa que algo aconteça, que dê um empurrão para que você consiga respirar e enfim caminhar em direção àquilo que você quer, tá? Mas eu vejo as coisas acontecendo, eu vejo as coisas começando a movimentar, mas de uma forma muito fluida, de uma forma muito leve. Você vai sentir que você vai continuar trabalhando, você vai continuar se esforçando, você vai continuar despendendo energia para o seu objetivo. Mas o retorno será muito leve, não vai ser aquela coisa do desespero. Sabe quando você fica desesperado para pagar uma conta? Meu Deus, eu tenho que pagar a conta, de onde eu vou tirar esse dinheiro? E daí você tenta fazer todos os movimentos, você força os movimentos para acontecer. O que a espiritualidade está me mostrando é, você não vai precisar forçar. O que você fizer com disciplina, com dedicação, com amor, retornará de uma forma muito leve. Então, o recado da espiritualidade, o primeiro recado é não pare. Não pare, continue caminhando, continue fazendo, continue dando o seu melhor. Porque já nos próximos dias, nessa semana, no dia que você estiver assistindo esse vídeo, nesta semana, você vai ver que as coisas vão começar a caminhar. Eu vejo aqui para outros no sentido do relacionamento afetivo, tá? Busque um pouco mais compreender essa relação a qual vocês têm vivido. Será que é sempre muito você ou muito outro? Será que você está dando demais ou está recebendo de menos? Está havendo uma discrepância, um desequilíbrio, tá? Não tome nenhuma decisão agora, mas faça essa autoanálise. O tanto que você tem dado e o tanto que você tem recebido. Será que o problema sempre está no outro? Será que não é algo em você? E até mesmo para você que está aí buscando uma questão profissional, uma resolução financeira, será que a falta de sucesso, a falta de alcance a esse objetivo está mesmo nas questões externas? Será que não é algo em você? Um pouco mais de energia naquilo que você quer? Será que não está faltando um pouco mais de alegria, um pouco mais de entusiasmo? Fazer um pouquinho mais? Se dedicar mais? Ter isso, essa tua profissão, esse teu projeto, como algo seu, algo intrínseco seu? Muitas pessoas, né, me procuram para... Nossa, perdão. Eu tenho rinite, então quando passa qualquer coisa aqui já dá. Muitas pessoas me procuram e empresários e empresárias, as quais reclamam da ausência de clientes. E eu falo, mas o que você faz para atrair o cliente? Porque a espiritualidade, ela dá o caminho, mas quem caminha somos nós. Você está divulgando o seu trabalho, você divulga o serviço pelo qual você oferta, você divulga o produto pelo qual você vende, ou você fica esperando que venham até você? As pessoas te conhecem, as pessoas sabem quem você é, as pessoas sabem com o que você trabalha. Você mostra para o mundo o teu dom, a tua força, a tua capacidade de realização, de cocriação. Muitas vezes é isso que está faltando. Está faltando você movimentar um pouco mais, você fazer um pouco mais, você se dedicar um pouco mais. E isso não significa abrir mão do lazer. Há momentos, por óbvio, que você vai ter que abdicar, de fato. Vai ter que estudar um pouco mais, vai ter que virar a noite estudando, trabalhando um pouco até mais tarde. Mas você está fazendo por você, para o seu objetivo, para o seu sonho, para aquilo que você quer realizar. Algo que ninguém poderá fazer, a não ser você mesma. Então faça essa autoanálise. Será que eu estou doando aquilo que eu estou querendo receber? E confie mais na espiritualidade que te guia.
Para com essa mania de duvidar de quem te protege, de quem está do seu lado. É muito feio, é muito deselegante. É às vezes uma falta de consciência muito grande. Culpabilizar a espiritualidade por erros que às vezes fomos nós que cometemos. Às vezes você está todo endividado e está surtando que o dia não tá entrando, que as cobranças estão chegando, não param de mandar WhatsApp, SMS, de receber ligação de cobrança. Tá, mas espera aí, quem é que fez a dívida? Quem se endividou? Então não dá para culpar o outro, não dá para culpar o externo. Tem que se olhar, se analisar e compreender qual que é a sua parcela de culpa, de responsabilidade sobre aquilo. Porque quando você aceita a sua responsabilidade, você dá um passo a mais para a sua evolução. Você abre caminhos para as coisas acontecerem, porque você fala, você está mostrando para a espiritualidade, está mostrando para o universo. Eu sei que eu tomei a decisão errada naquele momento e eu estou arcando com as consequências. Agora estou buscando meios de solucionar, de resolver, de virar essa chave da minha vida. E é isso que a espiritualidade pede, essa atenção, esse reconhecimento, esse trabalho com a verdade mesmo, a verdade pura, em essência. A verdade pura, em essência, ela não olha o certo ou o errado, quem está certo, quem está errado, quem fez mais, quem fez menos. A verdade pura, ela reconhece que os dois lados sempre vão haver e que não precisa haver uma disputa, mas uma unificação. Eu sei que eu errei, eu sei que eu tomei uma decisão errada na minha vida e essa decisão errada impacta diretamente onde eu estou hoje. E tudo bem, foi um aprendizado. Eu não tinha consciência naquela época e tomei aquela decisão. Agora, com uma outra consciência, a partir do momento que eu aprendi, que eu estou aprendendo, eu posso fazer diferente. Mas antes de fazer diferente, de dar um passo a mais em outro caminho, deixa eu consertar esse primeiro. Você entende? Você não culpabiliza ninguém, você não se autoculpa, mas também não se autoprotege. Você reconhece que em algum momento você errou. E daí abre o caminho para que as coisas aconteçam, para que os clientes apareçam, para que aquele relacionamento estável, duradouro, de respeito mútuo possa surgir na sua vida. Porque esse é um dos grandes problemas frequentes aos términos dos relacionamentos. Você vai conversar com uma pessoa... Deixa eu tomar meu café, peraí. Você vai conversar com uma pessoa que terminou um relacionamento, ela esculacha o outro, a outra. Mas dificilmente você vê a pessoa falar, você ouve a pessoa falar, puxa, eu errei aqui. Não, aconteceu tal coisa, mas em algum momento eu também errei. Então, eu tenho parcela de culpa também nessa relação. Sabe? Não tem esse trabalho com a verdade. É sempre o que o outro faz, o que o outro me fez, o que o outro me fez sentir, o que o outro deixou, despertou em mim. Mas o que eu desperto em mim mesmo? Qual a minha parcela de culpa em relação às situações pelas quais eu passei ou estou passando que me fizeram chegar até aqui? O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer? Mas não no sentido de se culpar, mas no sentido de se entender, de se compreender. Essa compreensão, quando a gente muda a forma como a gente enxerga a nós mesmos, reflete muito a forma como nós enxergamos o outro e o mundo ao nosso redor. Isso abre espaços também para que a espiritualidade consiga trabalhar melhor nos seus caminhos, na sua vida. Porque você libera muitos fluxos energéticos de aceitação, de compreensão, de responsabilidade, de maturidade, de espiritualidade. Nós precisamos parar com aquela ideia infantilizada de procurar a espiritualidade somente para pedir por bens e aquisições materiais. Nós precisamos ter a hombridade, né? A maturidade, nem hombridade, né? Mas é maturidade
de olharmos para a espiritualidade, de quando formos conversar, fazer nossas orações, seja lá pela qual a tua religião, a fé pela qual você exerce, não importa. Mas precisamos chegar e falar: olha, eu tenho um traço tóxico, eu tenho algo em mim que não é legal, eu tenho um ciúmes que é exagerado e eu reconheço isso. Me ajuda a vencer isso, me ajuda a vencer esses ciúmes, me ajuda a vencer aquele vício. Eu sei que eu sou viciado em tal coisa, em fulano de tal. Me ajuda a vencer. É sempre tira o embuste da minha vida, traz o amor, traz dinheiro, traz cliente. Quer cliente, tem que trabalhar. Quer passar no concurso, tem que estudar. Você quer vivenciar um amor leve, verdadeiro, próspero, uma pessoa que realmente ressoa com o seu verdadeiro eu, você vai precisar se curar antes. Vai precisar entender essas camadas que existentes em você, que te causam um aprisionamento às situações passadas, que te causam angústias, que te deixam fechada para o mundo. Muitas vezes as pessoas se machucam tanto que elas se fecham para o mundo. Nossa, por que você é tão fechada? Por que você não quer um relacionamento? Por que você detesta um relacionamento? Muitas vezes porque sofreu no passado. E aí, como forma de não sofrimento, como forma de barreira, de autoproteção, ela se blinda. Ela se blinda. Mas o que acontece nessa blindagem? Nada de fora me atinge, nada de fora entra, mas também nada que está dentro sai. Entende? Então, eu não recebo amor, mas eu também não consigo dar. Eu não recebo ódio, mas eu também não solto para fora. E fica dentro de mim. Muitas vezes, pessoas amarguradas, pessoas ressentidas, pessoas raivosas, pessoas melancólicas, são pessoas que não passaram, não transitaram por esse processo de cura. E não existe nem nível certo ou errado, né? Porque cada nível é muito singular, cada pessoa é muito singular. Cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu período de maturação, tem as suas questões para lidar. Eu mesmo, né? Eu passei por questões que eu demorei anos para conseguir entender, compreender, analisar, aceitar, deixar fluir. E é muito normal isso, tá certo? Nossa, falei demais, hein? Quase 20 minutos aqui, uma palestrinha, né? Mas não foi uma palestrinha, não. Foi um recado da espiritualidade para que você possa se curar, para que você possa entender algumas coisas. Por alguma razão, hoje foi diferente, as minhas leituras, quem me acompanha aqui sabe, elas não são assim, mas hoje ela consegui fazer com que ela fluísse da forma como deve ser, né? Mas vamos perguntar aqui pro tarô qual que é o caminho, qual que é o desafio. Embora ele tenha explicado muito bem, eu tenho certeza que o Igor explicou muito bem os caminhos pelos quais você precisa percorrer, né? Que é o caminho do despertar da consciência, dessa nova visão, dessa nova interação consigo mesma, desse novo encontro com o eu que existe dentro de você, que é capaz de transformar a sua vida, de co-criar coisas materiais grandiosas, mas ao mesmo tempo pode te destruir, porque há feridas, há o lado sombra a qual você ainda não acolheu e você resiste. E quando nós resistimos, há muito choque. Há muito choque. Então é necessário acolher, compreender, ressignificar as nossas emoções. Entender aqueles sentimentos aos quais estão dentro de nós, repudiamos, repulsamos, mas pulsa. E muitas vezes, quando dói, é essa ferida que está dolorida, ela está pedindo para ser olhada, ela está pedindo para ser acolhida, para ser compreendida. Então aceite, se entenda, se acolha. É sempre o melhor caminho. Muitas vezes, na maioria das vezes, a sua vida
pessoal, profissional, financeira, ela não caminha por conta desse lado sombra que está ali, que precisa ser acolhido. Mas não é. E ao não ser acolhido, causa dor, causa repulsa, o sentimento negativo aflora, o ego te contamina, você deixa de controlar o seu ego e você passa a ser controlado pelo seu ego. Você se desprende de quem você realmente é e daquele caminho que realmente é para ser teu. Eu tenho um amigo que ele tem 44 anos e ele conversa muito comigo e eu sempre falo para ele, olha, é assim, 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 assado. Ele ouve e é isso. E esses dias eu falei para ele, eu falei assim, a questão é que você não está disposto a mudar. Você é desse jeito, teu ego te contamina, te domina e você gosta disso. Mas daí tem o ônus dessa sua escolha. E daí não é a vida, é você. E aí o que eu posso fazer? Tem situações pelas quais vocês passam quando vocês me procuram que eu conduzo, eu mostro o caminho, eu mostro o direcionamento. Mas a caminhada é sua. O aceitar, a aceitação tem que vir de você. Porque se não vier, não tem nada que eu consiga fazer, entende? Eu não posso caminhar por você, eu não posso realizar essa mudança por você, é você. Tá certo? Espiritualidade, qual que é o desafio para vencer esse obstáculo? Qual que é o desafio, qual que é o caminho que deve ser percorrido para essa pessoa do signo de Gêmeos, pelo qual eu estou me conectando? Gêmeos. Gente, comenta aqui nos vídeos, dê o like, se inscreva no canal, é bem importante para o meu trabalho, ajuda bastante na divulgação para o algoritmo aqui do YouTube entender que meu conteúdo é relevante e eu conseguir ajudar o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Vamos lá. 2 de ouros. Opa! A Imperatriz. E o 3 de copas. Gêmeos, vença qualquer dualidade que possa estar havendo. Ó, e no fundo do maço, o rei de copas. Vença qualquer dualidade, qualquer conflito interno que estiver te atrapalhando. Eu vejo aqui que muitas vezes você briga, né? O teu eu verdadeiro que é aflorado, da tua cabeça, você intui, você direciona um caminho de maior consciência, um caminho de maior expansão, que pode te ajudar a solucionar, a resolver determinado conflito na tua vida, determinada situação, mas ao mesmo tempo vem o teu ego, e daí vocês ficam brigando ali, e você acaba deixando prevalecer o ego, com a raiva, com a fúria, com a revolta contra a espiritualidade, contra o embuste, contra a vida, contra o patrão. Quando na verdade não. Às vezes o caminho é muito mais simples. Esses dias, numa leitura, uma menina começou a falar, eu juro, ela ficou uns 20 minutos falando, despejando aquela carga negativa, emocional, em relação ao ambiente de trabalho dela. Quando ela parou de falar, eu só olhei para ela e falei, o que te prende neste lugar? E daí ela parou, olhou para mim, falou nada. Tá vendo que muitas vezes a gente passa por situações pelas quais nós não precisamos passar, mas porque nós nos colocamos nelas? Se o trabalho não está bom, saia, procura outro. Procura outra coisa. Se o caminho que você está percorrendo não está abrindo a porta, analise, reflita. Será que você não está querendo dar murro e ponto de faca? Se aquela pessoa ela não te respeita, ela não te trata da forma como você merece, por que você não se abre para o novo e não deixa aquela pessoa para lá? Por que você vai seguir em caminhos que não são teus? Que você sabe que não são teus?
Entende por que que nem sempre é o outro? Muitas vezes as questões estão em nós. Então comece a analisar, porque eu vejo aqui você com uma energia de comando, você com energia de assertividade, usando a sua intuição, usando a sua sabedoria ancestral para solucionar questões, para começar a colocar a casa em ordem. Eu vejo uma clareza. Algo começa a transformar, algo começa a surgir, as coisas começam a se positivar, ou seja, a acontecer, e você começa a viver, a vivenciar a sua vida, a sua jornada com maior fluidez. Fique atento às suas ideias, comece a anotar, porque a espiritualidade vai trabalhar muito no teu plano intelectual, te trazendo ideias, te trazendo caminhos, te trazendo insights, te mostrando pessoas as quais você deve entrar em contato, porque conexões com o mundo externo serão muito favoráveis a você. Cada vez mais você vai falar, cada vez mais você vai expor aquilo que você vende, aquilo que você trabalha, as suas ideias. O mundo veio para... O mundo hoje, ele está sendo projetado para as conexões, para as trocas, para que possamos nos relacionar, nos conectarmos com outras pessoas. E essa conexão é muito importante. Não dá para você ficar brigando contra ela. Tá certo, gêmeos? Essa é a leitura que eu tenho para você. Não duvide do seu despertar, não negue o teu lado sombra. Aceite a sua individualidade em sua totalidade. Há algo muito grande para acontecer, mas você precisa virar essa chave para que, enfim, isso te encontre no teu caminho, tá bom? Essa é a leitura que eu tenho para você, gêmeos. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando que eu estou com a agenda aberta para as leituras particulares de tarô, tá bom? Se você sentiu o chamado, fale comigo diretamente pelo WhatsApp. O link está na descrição do meu perfil. Um beijo e nos vemos em breve.